vou te chamar. Vou te chamar. Ah, Daí. Primeiro tem todos É pra... Vamos pegar aqui. Bom, gente, uma boa noite. Passamos das 18, uma boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma edição do Sarau do Ficção Americana. Esse projeto que hoje especificamente está completando 1 ano de vida. Obrigado. Que dia histórico! Já caminha. Já tá caminhando. Já tá caminhando, exatamente. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse dia, trabalhando com psicanálise, com literatura, mas principalmente trabalhando com o encontro, né? Esse que é um projeto que surge a partir de um podcast, em que a gente está lá, cada um na sua casa, escutando, mas a gente também construiu, ao longo desse tempo, desse 1 ano, uma possibilidade de um encontro presencial, físico, para essa troca acontecer em algum espaço, e também aproveitar e agradecer ao Terreiro Bar, que nos cedeu esse espaço desde o início, comprou essa proposta junto com a gente, foi muito legal, em especial a Helena e o Roger. E hoje nós temos várias coisas para acontecer hoje aqui, né? Tem muito trabalho para fazer. Grande dia. Esse que é o sarau que nós chamamos de a Inconsciência Negra, em referência a um dia muito importante, que foi o dia 20 de novembro, que nós relembramos e celebramos também a resistência e a cultura negra nesse país. E não só nesse país, não só nas fronteiras do Brasil, mas em América de modo geral, né? E para hoje nós temos uma convidada muito especial, que nós já vamos apresentar e chamar, mas nós gostaríamos também de fazer um convite para integrar no início dessa noite à mesa a psicanalista Marcela Vijaveja, que é diretora da Precu, Psicanálise e Poesia, e vai nos acompanhar aqui no início e abrir com uma fala. Então, por favor, Marcela, por favor. É o seu. Oi, tudo bom? Acho que este convite para mí no fue inocente, para nada, porque sou fã de ficção americana, então ponen importancia en las pessoas que amamos a ficção americana. Ainda no convidaron ningún crítico. Ya deberían convidar pronto. Voy a ser breve porque hay una escritora aquí que va a presentar sus textos, que es Dalva, pero tengo que decir algo que eu valoro moito deste grupo de ficción americana, que es que son leitores. Estamos hablando hace poquito tiempo con N. Son leitores, no son analistas de literatura, no son encontros literarios, no son ninguna ambición intelectual con la literatura, son leitores. Y eso es el mundo en donde mejor podemos mejorar, que es en el mundo de los leitores. Cada libro para mí es un territorio. Cada vez que comenzamos a leer un libro entramos en un territorio, nos mudamos a ese territorio durante un tiempo, hacemos parte de ese territorio un tiempo. Y esa mudanza es una mudanza muy impactante, porque tenemos alegrías, lloramos también con un libro, ficamos pensando, llamamos por teléfono a alguien para contarle el libro que estamos leyendo, nos acontecen un montón de cosas leyendo un libro, ¿no? Y de alguna manera eso que dice el psicanálisis, que lo mejor que puede acontecer es comer un libro, ¿no? Eso que uno dice cuando lee rápidamente, me comí este libro, que es lo mejor que uno puede hacer con un libro, que es comerlo, porque de alguna forma en ese comer el libro nos convertimos en parte del libro, y el libro, al contrario de lo que uno piensa, ¿no? Siempre pensamos que nos tenemos un poder sobre el libro, y yo pienso todo lo contrario, el libro tiene un poder sobre nos,
Então, nós, quando comemos el libro já ficou, nos colonizó, esa palabra que es tan fea en muchos sentidos, en el sentido del libro no, porque estamos dentro de una situación que nos atrapa, ¿no? El psicanálisis dice, escutamos con una escuta poética, todas las palabras del universo vienen a escuchar cuando escuchamos un paciente, pero la interpretación es psicanalítica. Pero esa escuta poética es la que va a modificar todo lo que vamos a hacer de ahí en adelante, con un paciente, con nuestros colegas, con dar las aulas, con participar de las aulas. Entonces participamos de eventos poéticos que nos modifican. Voy a decir lo último porque sé que vamos a darle un tiempo a Dalva, que está aquí, maravillosamente ha llegado, que tiene que ver con una anécdota de Jorge Luis Borges, que él decía que cuando llegaba a una librería se desesperaba por un libro, veía un libro en una biblioteca en una biblioteca y se desesperaba por pegar ese libro. Cuando llegaba a su casa iba a guardar el libro, se daba cuenta que ese libro ya lo había comprado 5 o 6 veces, el mismo libro. Entonces, él decía, no escolhemos un libro, el libro nos escolhe a nós. Entonces, digo esto y finalizo. Ficción africana, con todo lo que eso significa, también significa que nos pertenecemos a una ficción. Esta ficción de hoy, no sé quién va a escribir este momento de hoy, donde yo falo, así como la loca que soy, voces escuchan como los locos que son, y vamos a construir algo ligado a esto. No sabemos qué, pero todos formamos parte de una ficción. Entonces, esa ficción nos va a organizar la vida de una manera diferente, todos los días. Entonces, vamos a ficcionar y vamos a partir de este momento a hacer parte de la ficción, de ser personajes, voces. ¿No? Recién fui a cumplimentar a Nebello, es un personaje para mí, como varios de voces. Vanessa, coñezo a ella, ahora Vanessa, el viernes, ¿no? ¿Está bien? ¿Estoy errada? No. Vos no coñezo, pero hola. Pero son personajes para mí, porque los veo en las redes, porque tal cosa, son personajes. Estaba viniendo para aquí, me fue a buscar al hotel Ana Paula, otro personaje, y dentro del carro había 2 personajes pequeños, lindos. Sofía y el enamorado de Sofía, que no sé cómo se llama porque Ana Paula no faló de eso. Faló del enamorado de Sofía. No sé cómo se llama el enamorado. ¿Cómo? João se llama. Y para él era el enamorado de Sofía. Enorme. Y era alguien terno, un João, como cualquier otro João. Entonces, chao. Muito obrigado, Marcela. Bom, a gente chama então à mesa Dalva Maria Soares, por favor. Palmas. Eu prefiro colocar. Quer colocar? Tira assim, é um imã. Um imãzinho. É. Ah, tem um imãzinho aqui. Não, mas é que na gravação sai. E aqui, então essa é pra gente falar alto, tá dando pra ouvir? Tá? Sim. Boa noite. Agradecer, né, a presença, agradecer o convite. Esse mês completam 7 anos que cabalístico, né, o número 7, que eu conheci Porto Alegre pela primeira vez. E desde então eu sou sempre muito acolhida. Porto Alegre me dá mais moral do que Belo Horizonte. A maioria das minhas leitoras são do sul, de Porto Alegre, do interior do Rio Grande do Sul.
E eu tenho criado, né, uma rede de afetos muito preciosa aqui. Então, assim, é uma alegria estar participando, né, desse sarau, né, no primeiro eu vim, né, foi o primeiro, não foi? E eu achava, eu já tive certeza, eu falei, olha, precisa virar tradição, né, porque é uma experiência muito legal, né. O Davi Copenau fala isso, né, que o céu, né, tá caindo, né, sobre as nossas cabeças. E que existem alguns rituais, né, que a gente empurra o céu um pouquinho, e eu acho que o sarau, né, se reunir para falar poesia, para ler literatura, né, para fazer essa troca, eu acho que a gente suspende o céu um pouquinho, né, e eu fico muito feliz, muito contente, muito honrada, e acolho e recebo esse afeto, porque Porto Alegre tem se tornado assim um lugar muito afetivo para mim, assim, muito interessante, não só na perspectiva dos afetos, mas na perspectiva profissional também, assim, sabe? Tô até pensando em trazer Mala, Cuia e Fridinho para cá. Olha aí! Passar uma temporada aqui. Falei, deixa o inverno passar, né? Porque depois do inverno a gente experimenta, né? Então aí o inverno passou, eu falei, não, agora deixa eu dar um pulinho lá. Mas fico muito feliz com o convite. Obrigada. Que alegria. A gente se sente muito honrado de poder contar com a tua presença mais uma vez. E lembrando agora o que a Marcela falava, que cada livro nos leva para um território, né? E a gente ficou, assim, imerso, né? Nós ficamos com vontade de ir, agora nós para Minas Gerais, e essas ruas de Minas Gerais, e Baldim, e Belo Horizonte, né? Que tu nos traz com tanta preciosidade, com tanto detalhe, com tanto afeto e carinho, né? Tua escrita é tão cheia de afeto. Então, é uma honra e uma alegria te ter aqui com a gente. É uma escritora tão importante que nos acompanhou aqui agora. A gente tem conversado muito com todas essas histórias, né? Então, nós queríamos te agradecer. Então, nesse 1 ano de projeto, nesse dia tão especial também, né? O dia que começou com prisão de Bolsonaro, é um grande dia, né? Começou muito bem esse dia, né? E aí a gente estamos aqui nessa celebração, que só começa. Sim, e acho interessante que a Dalva esteve no primeiro e vai estar no último, né? Porque esse é o nosso último deste ano, calmem. Estamos nos preparando para a segunda temporada do podcast, né? Depois voltamos com temporada de sarau ou não, né? Mas não sei, né, gente? Esse é o só o tempo vai dizer. Mas esse é o último sarau deste ano, né? Então acho bonito essa simbologia meio Ouroboro, né? Do início e fim, assim. Vamos ler? Vamos lá. Quer ler? Não quero ler ainda. Então, sarau, né? Vamos ler algumas coisas aqui. E, na medida que a gente vai lendo, a gente vai conversando sobre as leituras e tal. E eu separei um texto teu, Dalva, que está aqui nesse livro chamado Tempo das Águas. Nós temos aqui alguns dos teus livros. E eu queria ler esse porque eu quero ler. Chama Coração de Criança. Enquanto esperávamos a nossa vez, eu lia Hibisco Roxo, da Chimamanda. O menino ouvia rap tão alto nos fones de ouvido que eu escutava junto. Pedi para baixar. Ele tirou o celular do bolso e fingiu que diminuiu o volume. Deixei para lá. Me concentrei na literatura. A protagonista do livro vai, junto com o irmão, visitar o avô. O pai, convertido ao catolicismo, só permite 15 minutos de visita. Aí abre aspas para Chimamanda, né? Naquele dia, eu também examinara o Papa no cu, desviando o olhar quando me encarava, procurando um sinal que marcasse sua diferença, sua condição de pessoa ímpia. Não vi nenhum. A escritora nigeriana, com sua genialidade, vai mostrando a desgraça do colonialismo. Não gosto dessa palavra, desgraça. Mamãe, tão católica quanto o pai da personagem, não deixava que falássemos. Dizia que era o nome da mãe do capeta e que só de pronunciá-la atraíamos coisas ruins. Mas o colonialismo foi isso, uma desgraça. As consequências estão todas por aí. Tanto aqui quanto em Angola ou em Nigéria. Observo a fila do posto de saúde.
com exceção dos nossos crespos, meu e do menino, soltos e para cima, todos na fila estão com os cabelos comportados. Os homens de boné, o chapéu, as mulheres com os cabelos presos, a mocinha à minha frente usa uma saia jeans e um casaco rosa com corações, um bordado escrito... Essa palavra me ajuda? Girl. Nos pés, chinelos enfeitados de pedrinhas. O cabelo alisado e ralo, quase não dá para fazer o coque pequeno no alto da cabeça. Em tempos de epidemia de dengue, zika e chikungunya, a fila para a coleta de sangue está enorme. O anexo recém-reformado está limpo, pintura nova, piso de cerâmica branca, na parede um cartaz, feito manualmente. Esse cartaz mostra uma arcada dentária onde faltam dentes. Há uma porta fechada com a identificação Escovódromo. Ao lado, um painel de fotos com pessoas sorridentes, mostrando o antes e o depois da prótese dentária. Na minha frente, uma senhora veste uma saia de oncinha e calça os tradicionais chinelos havaianas, azul e branco. Nas mãos, leva uma sacola plástica. Dentro, a carteira e o formulário azul da solicitação do exame. Um senhor chega com um Articum nas mãos, presente para a atendente, sempre atenciosa. Da bolsa da moça, com a criança no colo, escapa um cartão de vacinas onde é possível ler: são direitos constitucionais da criança. Na vez de João, ele fala para a auxiliar de enfermagem: pega leve aí, tia. Meu tamanho é de adulto, mas o coração é de criança. Todos na sala riem. Depois da coleta, passamos na lanchonete. O menino comeu alguma coisa e seguimos, apressados. Ele não quis matar a aula. O deixo no portão do colégio e explico o porquê do atraso para a senhora que nos atendeu. Ele está doente? Parece preocupada. Não, só exames de rotina, explico. Quando chego em casa, ouço ao longe o apito da professora de educação física e o burburinho dos adolescentes na quadra. Foi por isso que ele fez tanta questão de ir para a escola, mesmo atrasado. É dia de educação física. Vocês querem comentar algo? Não, é interessante, né? Ouvir o texto, assim, na voz de outra pessoa, né? Tem tanto tempo, né, que eu escrevi esse texto. A gente estava morando em Baldinha, deve ter sido 2015. Bastante tempo, né? 10 anos. E é assustador isso. E eu sempre com as referências, né, da literatura, né, e as africanas, assim, fazem muito a minha cabeça, né? Eu gosto muito da Chimamanda, né? Os livros de contos dela, os romances. Eu acho ela uma escritora incrível e, assim, eu acho que não tem nenhum texto meu que não tenha uma referência literária, até porque eu morro de medo de ser acusada de plágio, né? Então eu falo, gente, ó, é daqui que eu tô pegando, né? E eu lembro desse dia, né? Eu na fila do posto e com o livro da Chimamanda. Se tu me permite, tem duas coisas que me chamam muita atenção, assim. Primeiro é que tem um olhar que a gente vai acompanhando. Quando tu diz, eu lembro desse dia, a gente consegue ver que tu lembra, porque tá aqui, né? Esse olhar que vai passando e a gente vai conseguindo ver. Mas o que me chama a atenção também nesse texto é justamente algo de comum. Porque quando eu li pela primeira vez, eu pensei, que interessante, porque é um texto tão comum sobre algo tão comum, tão aparentemente tão simples. Mas é um pouco do que nós discutimos antes e discutimos em outros espaços também sobre a tua literatura, o teu texto, que esse comum, esse simples, na medida em que tu desdobra esse olhar, se consegue perceber uma complexidade que num primeiro momento não se percebe. E é a complexidade que é justamente de uma experiência, vamos dizer assim, que aparece como entrelaçada com essa literatura e que fala um pouco do nosso cotidiano e que, curiosamente, faz muito pouco tempo que a gente consegue ver isso na literatura. Nós tínhamos muitos personagens negros e negras, e escravizados e libertos, mas dessa forma, sendo colocado como um dia
comum na vida de um sujeito americano, isso é algo muito interessante. Para nós isso chama muita atenção, principalmente porque a gente consegue perceber, não é por qualquer motivo que esse sarau se chama Inconsciência Negra, mas porque a gente consegue perceber também algo dessa construção da negritude que vai passando por esse olhar que percebe, olha, que esse cabelo, olha, este livro, olha, isso aqui me lembra tal texto. Então, me parece muito fundamental marcar essa suposta simplicidade que se contrasta com uma complexidade desse olhar e dessa leitura de mundo amparada naquilo que nos conecta, no que nos entrelaça com esse passado de uma África mítica e com as experiências de outros sujeitos também em diáspora, como é o caso do Hibisco Roxo, como é o caso, enfim, de outros da Chimamanda. Né? Sim, posso comentar? Por favor. É porque eu tenho muito... Agora, você falando, eu lembrei que, assim, que não é o primeiro texto de posto de saúde que eu tenho, assim. E eu não tenho plano de saúde desde o meu último emprego formal, assim, que, sei lá, eu acho que o João Pedro tinha uns 4 anos, o João Pedro está com 23, ou seja, tem uns 19 anos que eu não tenho plano de saúde e sou usuária do SUS. E eu sou uma entusiasta do SUS, assim, né? Agora mesmo eu vivi uma experiência muito incrível, porque o governo federal o Ministério da Saúde fez uma parceria com os hospitais particulares que devem dinheiro para o governo federal e trocou por atendimento, né? E aí eu tive que fazer mamografia esse ano e tive que repetir porque apareceu umas alterações e tal. E fui para um hospital escola, né, de uma faculdade de medicina particular, e o atendimento, assim, excelente, desde a recepção. Eu falei, gente, eu preciso escrever sobre essa experiência, porque desde a recepcionista até o cirurgião que me atendeu, o mastologista, assim, equipamentos de última geração, fiz todos os exames, sabe? Fiz cirurgia, né? Eu retirei umas calcificações na mama esquerda. E, assim, foi um atendimento tão incrível, né? E eu sou muito entusiasta do SUS, né? Depois, você lendo, eu falei, gente, mas eu tenho outras crônicas sobre a experiência do posto de saúde e eu acho extremamente simbólico, né? Tem um outro que eu falo, que eu fico observando os atendentes, né, como são os técnicos, auxiliares de enfermagem, normalmente são negros, e o médico. Eu até hoje não fui atendida no SUS, né, por um médico negro, né? Então os médicos, a dentista são brancos, né, as enfermeiras, mas os auxiliares, né, e os técnicos normalmente são negros, e o público também, né, em sua maioria. Então é sempre muito... E esse dia, né, o posto realmente estava muito bem cuidado e me chamou a atenção, né, porque eu acho que essa coisa do dente, da falta do dente, da prótese dentária, isso diz tanto desse país, isso diz tanto do povo, sabe? E de não ter dente, né? O Faleiro tem uma crônica maravilhosa no Mais Que Muito Vive, que ele fala exatamente disso, né? Que ele fala da época da pandemia, né? E que o Faleiro é uma pessoa que está sempre sério nas fotos, e eu estou publicizando isso porque ele publiciza isso no livro e nessa crônica. E que ele tinha, né, a preocupação com os dentes, né? Levou uma vida inteira para poder tratar dos dentes e que ele conta que na pandemia ele ainda não tinha publicado, né? Já era um autor publicado por uma entrevista, por uma grande editora, e aí ele percebe que ele estava rindo, né? Porque ele conta na crônica que ele fez toda desenvolveu uma estratégia de falar sem mostrar os dentes, né? Porque os dentes eram cariados e ele não ria, né? E aí, quando ele se percebeu gargalhando durante a pandemia, a ficha caiu que era porque ele estava de máscara, né? E eu acho que isso diz tanto desse país, sabe? Então, assim, quando eu trago a questão do escovódromo, das próteses, dos sorrisos antes e depois, é um pouco também para levar o leitor para refletir sobre isso, assim, né? Um pouco sobre esse país, né? E de que como que eu acho que isso também é consequência dessa colonização, né? Desse lugar da população negra, né? De quem tem acesso, quem não tem acesso. Então, assim,
É lógico que agora sou eu também pensando em retrospectiva, né? No dia eu só queria contar da experiência daquele dia no posto de saúde, mas essa coisa dos dentes é uma questão que me pega, assim, sabe? Mas tem esse olhar de antropóloga, né? Oi? Tem esse olhar de antropóloga. Ah, sim, tem. Tem. Não tem jeito, né? A lente que eu uso para olhar o mundo é essa, né? É das ciências sociais. Fiquei pensando no que o Evandro falava e também com um pouco disso, parece que conversa com o que a Dalva está nos trazendo, que é essa nova posição da literatura, assim, né? Porque me lembra muito a literatura da Marlene também, Marlene Luz, que está aqui e que já esteve com a gente aqui no Sarau. E que nos traz essa posição subjetiva do sujeito negro como sujeito, né? Como sujeito que tem voz, como sujeito que é nomeado e que na literatura ele já estava antes, mas normalmente sem nome, normalmente como aquela que ajuda, o que tu disseste agora, né? Os auxiliares, ou quem tem nome é o médico, né? E aí a gente poder ler essa literatura a partir de uma outra perspectiva, né? E poder entrar nesse cotidiano e ver que a beleza tá nisso, nas pequenas coisas, né? Me faz pensar também num processo de análise, né? Que vai dizer assim, que às vezes quando a pessoa chega numa análise, ela está buscando grandes feitos, grandes coisas, né? E a gente vai quebrando um pouco, né? No trabalho, tentando quebrar as idealizações para que ela veja que, enfim, nas pequenas coisas, né? A Marcela dizia hoje também, de manhã, que a felicidade vai estar assim, no sucesso vai estar nas pequenas coisinhas do dia, né? E eu acho que tu nos ajuda a olhar para isso, né? Com esse teu livro Me Ajuda a Olhar, eu achei maravilhoso, assim. Traz essa beleza do compartilhar uma leitura incrível que tu fizeste com a panela do feijão que está no fogo e o cheiro do feijão, a gente chega a sentir o cheiro do feijão quando está lendo o livro, né? Então, voltar a olhar para essas coisas que parecem pequenas, mas que elas são gigantes, né? A partir de uma posição de sujeitos que até então não estavam na literatura nesta posição, né? Fiquei pensando isso, assim. No, me pareció súper interesante eso del posto de Saúl, porque cuando hablamos de la literatura siempre hablamos de los grandes temas de la literatura, la vida, la morte, el amor, el desamor, pero ninguém fala de la Saúl. No se fala de la Saúl. Se fala de la Saúl si va a morrer o si salvó, ¿no? Y eso de hablar de la Saúl y del posto de Saúl y de la forma de transitar sobre una pele otra, que no es la peli do corpo, es una peli social que estamos hablando, ¿no? Hay una peli que es social. Y ahí hallo que esa palabra, escribir sobre la Saúl, es una novedad. Es novedoso, no sé cómo va a ser novedoso, es novedoso. No se habla de la Saúl. Achei fantástico. Essa questão que a Lei estava falando antes, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Marcela falou, do fazer literatura no meio dos temperos, no meio da comida e etc. Me lembrou muito de quando eu fui apresentada à literatura da Glória, eu nunca consigo falar exatamente o sobrenome dela, Anzaldúa? Anzaldúa, eu sempre troco, né? E lembrei muito disso na tua leitura, lendo a tua escrita, assim, do tipo, quanto que é necessário fazer quando dá, o quanto que é possível fazer justamente nos momentos de respiro, assim, né? Tu tá trabalhando loucamente, tu vai ali, pega uma caneta e escreve, porque senão tu vai esquecer, porque é necessário. E sem aquela coisa que eu acho que é uma ref que tu traz também, um teto todo teu, né? Não vai ter um teto todo teu, é quando der, é quando for possível, assim. E eu acho isso muito maravilhoso e muito inspirador, assim, para olhar o mundo. Sim. Posso comentar rapidão? Gente, eu falo muito, hein? Por favor, esse é o objetivo. Eu adoro bater papo com psicanalista. A Virginia Woolf, né, você comentou, eu acho maravilhoso aquele ensaio dela, né, Um Teto Todo Seu. E eu sempre reivindiquei, né, ou seja, esse mês, inclusive, fez 2 anos que eu financiei meu apartamento, que inclusive contei com a contribuição, né, generosa da minha rede, da rede do Faleiro. Se não fosse a contribuição, a vaquinha que a gente fez, a gente não teria conseguido. Conseguimos o sinal, né, porque a Caixa não financiava 100%, então a gente teve que conseguir 30% do valor. E eu não tinha um centavo, assim, foi
uma loucura, mas a gente conseguiu, né, com a rede, agradeço muito, muito provavelmente deve ter gente aqui que contribuiu. E aí, agora eu tenho um teto todo meu, e eu sempre reivindiquei, porque a Virginia Woolf fala isso, né, no Teto Todo Seu, que a mulher, né, para poder conseguir escrever ficção, ela precisa de um teto todo dela e de 500 libras, né, que a Virginia Woolf herdou, né, uma tia dela morreu e deixou uma herança para ela, 500 libras pela vida toda. E ela falava disso, ela fala inclusive que se ela tivesse que escolher entre poder votar e as 500 libras, que ela ficava com as 500 libras, porque era isso que possibilitava para ela não ter que preocupar com a reprodução da vida social, né, e poder se dedicar à escrita. E aí, eu falava, pois é, por isso que até hoje o meu romance não saiu, né? Além de não ter um teto todo meu, não tem 500 libras, né? E é um rolê né, de pagar a conta, de ser mãe solo, criar filho sozinha. Mas aí, ontem, eu estava no Instituto Educacional Josué de Castro, né? Que é uma escola técnica que tem dentro do assentamento do MST, em Águas Claras, né? E foi uma experiência incrível. Fui lá conversar com uma turma que está formando em curso técnico de gestão de cooperativas. E uns meninos muito foda, a jovem de todas as partes do Brasil estudando lá. Uma experiência incrível, assim, que eu estou afetada até agora. E eles tinham lido Carolina Maria de Jesus e eu fui lá conversar com eles sobre a obra, né, e a biografia da Carolina. E aí, assim, toda vez que eu aciono a Virginia Woolf, me vem também a imagem de Carolina, né? Porque a Carolina fala no quarto de despejo que ela acordava 4 horas da manhã para ir buscar água, né? Ou seja, ela ficava com raiva, ela escrevia, ela ficava triste, ela escrevia, ela ficava feliz, ela escrevia. A Carolina tinha essa necessidade existencial da leitura e da escrita. E eu falo, gente, a minha experiência social está muito mais próxima de uma Carolina de Jesus do que uma mulher britânica, burguesa do século XIX, né? Então, você cita a Anzaldúa. A Anzaldúa, que é uma americana de ascendência mexicana, né? Inclusive nasceu ali na fronteira e os escritos dela falam desse lugar de fronteira também. Anzaldúa fala isso, né? Ela tem um texto maravilhoso, um ensaio maravilhoso que chama Falando em Línguas, Cartas às Mulheres do Terceiro Mundo. Quem não leu, vá correndo, baixado, é fácil de achar na internet. E ela fala disso, ela dialoga com a Virginia Woolf, e ela fala, esqueça o quarto só para si, né? Porque algumas traduções, ao invés de um teto todo seu, falam quarto só para si com chave, né? Que é o sonho de toda mulher que quer escrever, né? É tão interessante isso, só um parêntese, depois me puxa de volta, porque eu costumo ir e ficar. Enquanto esse mês que eu fiquei fazendo os exames para fazer a cirurgia, e teve um momento que eu tive que fazer uma ressonância, dessa vez por ouvido, né? E aí, gente, na hora que eu deitei naquela máquina, né, e que o corpo... e eu fiquei ali com medo de passar mal, e fiquei pensamento positivo, pensando naquela dinâmica, cachoeira, não sei o quê. E eu falei, meu Deus... Aí depois eu fui comentar isso com a moça que estava fazendo as minhas unhas, e aí ela falou que... Ela falou, minha filha, eu até cochilo. Eu cochilo na ressonância, né? E ela falou que é coisa melhor para a mulher descansar quando ela vai fazer o exame. Eu fiquei tão chocada, porque eu falei... Puta que pariu, velho. A mulher precisa fazer um exame para deitar numa cama, sem culpa, né? Então, isso é um pouco... Dialoga com Carolina, né? Que imagina uma catadora de papel que deixou 5.000 páginas manuscritas, né? Então, imagina o tanto que essa... não tinha o barraco da Carolina na favela do Canindé. Ela narra numa crônica que chama Favela, que está no livro Onde Está a Felicidade, ela narra que é 1,5 metro por 1,5 metro. O dia que eu cheguei a essa conclusão, o Faleiro estava até lá em casa, a gente foi medir, porque eu falei, não é possível que alguém more com 3 filhos num 1,5 metro por 1,5 metro. E era o tamanho do meu banheiro. A Carolina criou 3 filhos num barraco na favela de 1,5 metro por 1,5 metro. Então, assim, Carolina também é essa referência, né? E a Anzaldúa fala isso, ela fala, esquece o quarto só para si, sabe? Sente as palavras ecoando em você quando você está no banheiro, quando você está lavando cozinha, sabe? Então, assim, a própria Alice Walker, naquele ensaio maravilhoso também, Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, ela também dialoga com a
Eu acho que em alguma crônica minha eu comento disso, inclusive. Ela dialoga com o teto todo seu, né? E ela vai falar disso, fala assim, olha, quem é que pode, né, se trancar num quarto e escrever? Né? Então, assim, para a mulher escrever já é difícil, né? Para a mulher negra, periférica, é mais ainda, né? Nossa, mas eu falo demais. Não sei, mas tu disse um verso de um samba muito bom, né? Um barraco de favela, eu continuo. Para descrever um desamor, escrevendo à luz de velas mais uma canção de amor. Lembra? De quem que é isso? Esse é uma boa pergunta, de quem é esse samba. Agora é uma boa pergunta. Falando, me ajuda, de quem é esse samba? Não sabemos. Olha aí. É apócrifo. Inventamos aqui. Criou agora. Eva, eu lembrei do Vini Santa Fé. Meu castelo tem um quarto Tem só. um barco, tem um quarto só. Castelo. Só que naquela gaveta mora a esperança, tá? Mesma ideia. Guarda-roupa de uma porta só, né? É isso. Muito foda. Maravilhoso. Eu tinha separado esse conto, que eu acho que tu fala da Virgínia, esse conto, que é essa crônica que é maravilhosa, que eu vou ler para vocês, diz assim: a janta tá pronta? 5h15 da manhã. O som das patas do Scooby na porta me desperta do sono. Vem sua vozinha que todos os dias, na hora da caminhada, sussurra para eu não ir e vou. As luzes da cidade ainda estão acesas. Coloco os fones de ouvido e saio, embalada pela voz de Nina Simone. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money. No céu, a lua está inteira. Do outro lado, o tom vermelho alaranjado, atrás da serra, informa que o sol surgirá em breve. Os cachorros ainda dormem, enrodilhados no meio da rua. 6h em ponto. O carro da secretaria passa com a equipe da saúde da família. Viva o SUS! A caminho da zona rural. A lua sumiu, o sol vai alto. Dou meia volta no trevo e retorno. Vejo criança penteada com o uniforme da escola. Apresso o passo para ter certeza que o menino acordou com o despertador. 7h. Despachar o menino para a escola, cozinhar feijão, comprar carne, frutas, leite, são os lembretes do dia pregados na porta da geladeira. Menino despachado, surge a pergunta: e a escrita? Lembro-me de Virgínia. Dê-lhe um teto todo seu e 500 libras por ano. Deixa abrir sua mente e liberar a metade do que agora ocupa. E ela escreverá um livro melhor em algum dia desses. 8h30. O supermercado já abriu. É melhor me apressar para as compras se quero uma manhã produtiva. Prendo os cachorros no quintal para não irem atrás de mim. Desço a praça pela calçada da esquerda. Pouquíssimas pessoas na rua. Ainda bem, assim não me atraso. Sempre tem alguém a fim de uma prosa. Compro rapidamente os itens da lista, saio apressada do supermercado e ao virar a esquina, encontro com Dona Celsa, que me abraça. A conversa se prolonga mais do que o planejado. A prosa tá boa, mas preciso ir. Daqui a pouco o menino chega com fome da escola. Eu também, Domingos ficou no bar. Não gosto de deixar ele sozinho, não. Nos despedimos. 9h30. Chego em casa e sou recebida pelos cachorros. Os danadinhos conseguiram se soltar. Os dois vêm para a cozinha e se acomodam embaixo da mesa. Eu, que nem gostava de bicho em casa, me entrego a esse afeto que até pouco tempo desconhecia. Me converti aos cães. Computador em cima da mesa da cozinha, dou uma olhada no texto que ficou aberto. Quem nos deu permissão para escrever? Pergunta Glória Anzaldúa. Quem sou eu, uma pobre chicanita do fim do mundo, para pensar que poderia escrever? O apito da panela de pressão me traz de volta. Preciso começar o almoço, mas antes uma passadinha de olhos naquela que me inspira. Deixei o leito às 4h para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Carolina Maria de Jesus, né? Suas palavras ecoam. Todos os dias escrevo. Sento no quintal e escrevo. Valei-me, Carolina, rezo em voz alta. 10h, a manhã voa, tiro a panela do armário e começo a preparar o arroz. Fico pensando no texto de Anzaldúa, quando ela diz que a mulher que escreve tem mais poder e que é preciso colocar as tripas no papel. Pegar a palavra na mão, tal qual um peixe vivo. É coisa infrequentíssima. Aprendi com Adélia. Com Carolina, aprendi que é possível escrever sentada no quintal, com papel de pão e um pedaço de carvão. Clarice escrevia com o filho em uma perna e a máquina em outra.
10h15, coloco a água no arroz. Dou uma pausa e leio um texto. Ele fala sobre grandes livros e filmes. Os personagens amam ferozmente, correm, cavalgam, inventam mentiras, planos, raciocinam e matam. Que seja. Nunca, porém, eles interrompem suas grandes sagas para comer ou lavar a louça. É como se não fosse preciso, como se essas funções vitais da humanidade não coubessem a eles, mas sim a outras pessoas, aquelas devidamente escanteadas, humanas demais no sentido prático e, portanto, por que não dar nome aos bois? Exploradas. As vidas invisíveis existem nas narrativas da ficção e do mundo real. Muitas vezes, inclusive, se interseccionam. Quem é capaz de imaginar William Faulkner cozinhando seu próprio arroz? Pouco provável. Danadinha essa Helena Zelic. Uma menina ainda. 11 em ponto, tempero feijão. Como Helena, também me entedio com uma literatura de grandes feitos, de grandes personagens salvando o mundo. Sinto falta de uma escrita com cheiro de alho, de sabão em pó, de água sanitária e amaciante. A caneta com cheiro de cebola, porque a ideia surgiu enquanto se prepara o almoço. O caderno sujo de óleo, porque passa os dias na mesa da cozinha. Sinto falta de personagens que lavam sua roupa, que cozinham sua comida, que levam os filhos na escola. É aqui, na mesa da cozinha, que vou juntando os ingredientes da minha escrita. É nesse lugar que, devagarinho, as letras vão se formando sobre o teclado e vão marcando pouco a pouco as páginas em branco. Computador, livros e cadernos dividem o espaço com o pote de pimenta, a lata de pão, o vidro de azeite. É mexendo uma panela e outra que vou dando sentido ao vivido e experimentado. As anotações e os rascunhos estão todos marcados. Uma gota de gordura que caiu do prato, a marca da pata do cachorro, que de tanto esperar já ficou entediado. Pingos de café entornados que apagaram o escrito. Pingos de sopa que coloriram de urucum justamente a passagem onde escrevi sobre caboclo. É aqui, no espaço da cozinha, que vou colocando os temperos e arrumando lentamente as ideias na cabeça, na expectativa que o resultado dessa escrita fique gostoso. 11h30, o menino chega da escola, almoçamos, ele lava o prato, terminada a arrumação da cozinha, vou para o tanque enfrentar a roupa suja, a vida sem amaciante. Depois da roupa estendida no varal, uma ajeitadinha na casa e volto para a cozinha. Sento em frente ao computador. São 3h. Ainda tenho um tempinho de produção até a hora do jantar. Lembro de Ana Carolina, a cineasta, não a cantora, se referindo ao seu belíssimo filme Amélia. Às vezes, demoramos uma vida inteira para aprender a falar a nossa própria língua, nos fazermos entender. É trabalho árduo, mas não há outra saída. Ou conseguimos nos expressar, ou é a loucura. Felizes aqueles que conseguem construir seu próprio dialeto. 17h, consegui escrever um pouco. Lembro de Emily Dickinson. Uma palavra morre quando falada. Alguém dizia, eu digo que ela nasce exatamente nesse dia. Mãe, a janta tá pronta? São 19h. Tem algo que eu gosto, tem muitas coisas que eu gosto nessa crônica, assim, mas tem algo que se entrelaça, que eu fico pensando se a gente pudesse, com todo respeito, mas se a gente pudesse fazer uma costura, vamos dizer assim, entre esses textos, né? Tem uma repetição que, enquanto analista, é muito difícil de não escutar. Ai, que medo. Mas uma repetição do texto, né? Sim. Que é justamente sentada em frente ao computador na mesa com os ingredientes ali, né? Mas é interessante porque em algumas crônicas têm essa cena, esse cenário e são tristes. Algumas crônicas têm esse cenário e são mais otimistas. Algumas são... Então, é interessante como, na medida em que a gente vai entrando no teu texto, a gente vai encontrando várias nuances, possibilidades, vamos dizer assim, de pensar esse momento. Porque se trata um pouco disso, parece, né? Dessa experiência em que nem sempre vai ser um momento muito agradável. Bom, vou passar a chave, vou me trancar e vai ficar tudo bem. Às vezes... não é um bom momento, mas tô ali e tô escrevendo diante das adversidades, diante das alegrias, um pouco como aquilo que a gente falava, aqueles pequenos momentos em que é possível perceber essa alegria, e os textos eles vão aparecendo nesse caldeirão, assim,
da forma como tá te atravessando naquele momento. Não sei se tu concorda com isso. Eu acho que tem um lance, um aspecto de gênero também, né? De como que o homem escreve, de como que a mulher escreve, né? Tem um depoimento do Manuel de Barros que ele falava que ele tomava o café, né? Subia para o sótão, onde ele era o escritório dele, e passava o dia escrevendo, né? Só descia para o almoço, depois voltava. Falava, gente, quem é que faz a comida? Né? Quem é que lava a roupa? Né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, quando eu ouço sobre o processo criativo dos homens e quando eu ouço sobre o processo criativo das mulheres, né? Por exemplo, Faleiro publicizou que ele quando estava escrevendo Supridores, ele ficava até 12 horas escrevendo, né? E eu sempre questionei isso, né? O Vera, inclusive, nasce a partir desses questionamentos que eu faço para ele. Eu falo, tá certo, mas tá aqui o microfone. Ele fala, eu falo, tá certo, 12 horas, né? Será que uma mulher, uma mãe de filho que escreve, pode ficar 12 horas sentada escrevendo, né? Un hombre que escribe es una mujer rica e solteira. Exato. Dia desses eu estava ouvindo, inclusive, uma escritora aí, hypada, e que contando sobre o processo criativo dela, né? Então, assim, fiz psiquiatria, e aí depois, estava entediada, morei um tempo fora, né? Ao mesmo tempo, quando eu ouço, eu gosto muito da Lília Guerra, eu vivo fazendo propaganda da Lília Guerra, eu acho que eu mereci um percentual da venda dos livros dela, de tanto que eu vendo o livro dela, e a Lília Guerra já tem 8 livros publicados, ela é uma servidora do SUS, até outro dia ela tinha 2 cargos no SUS, e conseguiu escrever e publicar 8 livros. E quando você pergunta para ela sobre o processo criativo, ela escrevia no trem, ela escrevia no metrô, ela escrevia a caminho, né? Ela escrevia nos intervalos dos plantões. Então, eu acho que tem essa coisa da lente do gênero, né? Como é que é o processo criativo de uma mulher, como é que é o processo criativo de uma mulher que tem filhos, né? De uma mulher que é casada. Eu ouvi a Andréia Del Fuego falando que quando os filhos nasceram, que ela improvisou uma brinquedoteca do lado da escrivaninha dela, né? Ou seja, enquanto ela escrevia... A própria Clarice, como eu falo no texto, né? Escrevia com a máquina na perna porque estava ali de olho nos filhos pequenos. Então... isso é uma coisa... Para além disso, do processo criativo, tem uma outra coisa que me incomoda muito também na escrita feita por homens. Eu tenho feito um exercício de observar os personagens femininos criados pelos homens. Sim. Gente, é muito interessante. Faz esse exercício, né? Não tem uma mulher escrita por homem que menstrua. Sabe? As mulheres... Eu já fico nervosa, já exalto, a pressão já sobe. As mulheres em situação de vulnerabilidade, escrita por homens, eu fico pensando, como e a dignidade menstrual? Eu fui ver a Lília Guerra, do Rua do Larguinho, tem uma crônica maravilhosa sobre uma mulher, Cidália que chama, sobre uma mulher em situação de rua, que ama quando é internada no hospital, porque ela ganha absorvente e é chamada pelo nome. Um homem nunca escreveria sobre isso. O homem pode até escrever personagem feminino, mas vai fazer mal feito. Pode observar, gente, faz esse exercício. É tão incrível. Hoje eu estava até procurando para ler aqui, mas eu acabei desistindo. Tem uma cena no Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que a menina menstrua pela primeira vez. Essa parte, eu até, quando eu li, eu fiquei tão empolgada que eu mandei um áudio para o Faleiro, compartilhando com ele, porque é de uma beleza, de uma poética. Eu falei assim, um homem nunca escreveria sobre isso. Né? É por isso que, às vezes, eu fico muito irritada. Eu acho que a gente precisa atender o chamado da Anzaldúa, sabe? E escrever as nossas próprias histórias. Porque não tem menopausa, não tem cólica, não tem endometriose, não tem violência obstétrica. Não tem nada disso, eu não achei ainda em personagens mulheres escritas por homens, escritores hypados, tá? E que vendem pra caramba. Eu acho que, inclusive, nós mulheres que colocamos eles nesses lugares, porque a maioria das leitoras são mulheres. Eu acho que a gente precisa tentar mais para essa literatura, sabe? Inclusive...
buscar mais a literatura escrita por mulheres. Porque a lista dos mais vendidos, tirando Carla Madeira, é só os homens que estão lá, sabe? E somos nós que colocamos eles lá. Então já subiu aqui. Isso faz pensar em muita coisa, assim, né? Até fico meio perdida, não sei agora. Alguém queria falar? Não, é que eu queria falar várias outras coisas, pensando nisso, que é... Um homem nunca vai conseguir escrever isso, né? Tem toda uma questão de uma subjetividade que eles nunca vão ter acesso, assim. Mas que eu fiquei pensando muito enquanto a Laís lia aquela crônica sobre o rolê do Jack Bauer, né? No 24 Horas, que ele precisava fazer muitas coisas e contra o crime, enfim. E pensei Tá em várias... sempre salvando o mundo, né? Isso, salvando o mundo. É era porque meio que isso, alguém tá assim. lavando a cueca dele, pode saber. Exato. E aqui eu fiquei pensando que tem um outro texto teu aqui, de uma crônica, que eu acho que conversa um pouco com o que a gente vem construindo do que a gente chama de psicanálise americana. Só um comentário ali, alguém lavando a cueca? O próprio Freud. Ele escreveu quantos livros? Teve 6 filhos? Quantos livros o professor Freud escreveu? Não sei, nunca contei. Mas 6 filhos, ele atendia os pacientes dele todos os dias, né? E quem é que fazia a sopinha dele? Se você não faz, tem alguém fazendo. Isso me fez lembrar de uma entrevista, acho que eu estava vendo sobre o Gabriel Garcia Marques, né? Que ele conta que, enfim, que ele ficou o tempo escrevendo 100 Anos de Solidão, e enquanto isso, né? E a esposa deu conta de tudo, assim, na casa, né? E acho que, inclusive, pagando, enfim, porque ele queria... como é que foi? Foi numa entrevista, eu acho que na Rádio Novelo, talvez, não vou lembrar agora, que conta sobre isso, né? Que, né? Não, entrevista. Não foi uma entrevista. Alguém contando essa história dele, né? Que ele ficou, não sei quanto tempo, 3 anos, sei lá, 4 anos, escrevendo 100 Anos de Solidão, que depois estourou, enfim. Mas que enquanto isso, ele só fez isso, né? Ele se trancou. Eu acho que ela vende coisas, eu não lembro exatamente o que ela vende, mas ela vende coisas de casa para conseguir... É um Fusca que ela vende? Ela vende as coisas da casa, não é? E ela, inclusive, que providencia a cópia, e eu acho que leva faltava o dinheiro, inclusive, pro correio. Né? E ela... Né, Faleiro? Tem sempre uma mulher por trás do velho, né? E aí, é doido, sabe o quê? Porque o próprio personagem... Gente, vocês que provocam, casar sempre. O próprio personagem de 100 Anos de Solidão, né? É um cara que fica ali vivendo as loucuras dele, não é isso? E que você passou lá na minissérie, lá, muito bem feita, inclusive, e a mulher lá correndo para criar os filhos, o homem vendendo as coisas, porque cada hora era um invento, uma loucura, né? Ou seja, até isso é interessante. Quem tem direito à fruição? Quem tem direito a viver o sonho? E quem é que está responsável pela reprodução da vida social, pelo cuidado com os filhos? Até o cuidado dos pets, gente. Né? Eu estou aqui, vou ficar 10 dias aqui, deixei a Fridinha aos cuidados do meu filho, ele já está lá reclamando, porque tem que descer, tem que não sei o que, tem horário do remédio, né? Ou seja, até o cuidado dos pets fica a cargo das mulheres, né? E aí é isso, que hora que a gente vai escrever? Né? Que hora que a gente vai trancar no quarto só para si? Conocido meu, que es muy lector, le ofrecí para leer autobiografía de minha mãe, Jamaica Kincaid. Y me faló que no pudo continuar porque pensó que yo lo quería hacer sufrir. Queria fazer ele sofrer. Sí. De Jamaica Kincaid, que un conocido que le presté autobiografía de minha mãe y me lo devolvió y me dijo, leí un poco, ¿por qué me querés hacer sufrir así? O sea que tenía que darle un libro y además cuidar que no sufriese por cuestiones de algún bucle neurótico. Mas fala isso, né? O Evandro falou isso acho que no podcast que a gente grava da autobiografia de minha mãe, que nos comentários, né, alguém diz, esse livro é horroroso, faz a gente sair sofrendo dele. Mas aqui tem uma outra questão. Maravilhoso o livro. Tem uma outra questão que é isso, que é a generificação, assim, né, do homem que aparentemente ainda está muito às voltas com o cuidado e de não saber lidar com o cuidado, assim, né? Do tipo isso que a Dalva trouxe, tem que cuidar um pet. E daí é muito difícil cuidar um pet.
Ou, por exemplo, este homem que está lendo Jamaica Kincaid e tá sofrendo, quer me fazer sofrer por ler esse livro, sabe? Coitadinho dele, né? É pra eu ler, é verdade. É um sarau, né? É Há uns 3 parênteses. Eu vou ler esse que se chama Perifobia. O quê? Sobre a lírica, fala. Eu tem. falando aí. Não, mas é que tem uma moça que é citada e eu botei do lado assim, aposto que é a fulana. Adriana. A gente escreve no livro, Estou, Várias escritas. estou às voltas com uma pesquisa. Lendo livros sobre patroas e empregadas. Leio um romance que tem 2 narradoras, a patroa e a babá. Vi uma entrevista da autora dizendo que procurou marcar a diferença entre as duas a partir da linguagem. Já sei quem é. Mas o que percebi foi reforço de estereótipo na maneira como as empregadas domésticas Eu ainda são terminei vistas. esse romance na base do ódio, assim, sabe? Terminou. Mas terminei, porque eu não abandono o livro, mesmo quando eu não gosto, mas foi na base do ódio. Vamos ver depois se é isso mesmo. Conheço gente que fez ou faz graduação que trabalha como diarista. Eu mesmo, durante o doutorado, fiz faxina para completar a bolsa. Uma amiga querida, escritora, me disse que tinha vontade de corrigir o português errado da patroa. Quando esse reforço de estereótipos na literatura me irrita, leio Perifobia, de Lília Guerra, e me derreto com suas personagens. Por exemplo, Preta, uma diarista que mata serviço numa segunda-feira chuvosa para ficar com o seu amor. Um amor conhecido numa roda de samba, embaixo de uma lona encardida da periferia. Apresentados, beijei-o no rosto, senti o perfume. Fragrância do catálogo, feitiço. Preta explica que naquela segunda-feira não foi trabalhar, não pelos maus tratos ou pela baixa remuneração, que não pagava o capricho com o qual desempenhava suas tarefas. Também não foi por preguiça ou dor de cabeça, nem pelo mau tempo. Foi medo de sair e machucar aquele amor novinho. Foi um cuidado. Não demorou e estavam morando juntos. Amaro deixou o quartinho onde vivia e chegou no barraco de Preta, com uma sacola, 3 mudas de roupas e uma caixa de papelão, com um vidro de colônia, uma pasta cheia de papéis amarelados, um pente e 2 fotos, uma da mãe e do pai no dia do casamento, outra dele pequenininho. A vida de Preta ficou um pouco mais alegre. Ela mudou o cabelo, passou a frequentar quinzenalmente a manicure e comprou roupas e maquiagem que Marinalva vendia. Até perdeu o receio de se olhar no espelho. O barraco, que era meio sem graça, ganhou toalhinhas, vasos e cortinas. O piso de cimento queimado foi encerado e lustrado. Amaro consertou as gavetas que ficavam caindo do guarda-roupa e desentupiu as bocas do fogão. Preta comprou uma colcha azul do homem que passava vendendo enxoval de porta em porta. Mas não pense que se trata somente de amor romântico. A injustiça e a desigualdade social estão presentes no conto, mas os personagens são apresentados com toda a riqueza de suas subjetividades e passam longe dos estereótipos. Penso que toda mulher preta, periférica, que já trabalhou como empregada, precisa ler Perifobia. As patroas também. Lília Guerra virou assim, um dos livros da minha vida. É um livro de contos maravilhoso. Foi publicado primeiro pela editora Patuá. Eu sou amiga da Lília antes da Lília virar modinha. E agora foi republicado pela editora Todavia, acrescido de uma crônica. Eu acho a Lília uma escritora muito, muito foda. Nessa discussão toda que está rolando aí de conteúdo versus formas, de estilo, a Lília é uma escritora que tem estilo. Se você não souber o nome do autor, se você ler, se for um texto da Lília, você identifica que é o texto dela. E eu gosto por causa disso, assim, porque eu tenho pavor de mulher branca, de escritora branca, classe média, escrevendo sobre empregada. Eu adoro a Clarice, mas eu tenho ódio quando a Clarice escreve sobre empregada, sabe? Porque é sempre esse reforço. Para começar, se você for lá no primeiro romance da Clarice, né, Perto do Coração Selvagem,
a empregada da personagem, ela não é nomeada. Você sabe que ela tem uma coxa grossa, você sabe que ela fica soletrando no ônibus, é tudo assim de uma maneira pejorativa, como esse romance, que é a história de uma empregada e de uma patroa. Sabe, o cabelo da empregada tá assanhado, sabe, assim, uns reforços, ela é meio bobona, assim, sabe? A patroa não toma vinhos sofisticados, gosta de filme cult, vai tomar ayahuasca lá no meio da Amazônia, sabe aquelas coisas assim? E isso me irrita. E quando esse é o primeiro conto de Perifobia, né? O Rascunho de Amaro, e é tão lindo essa empregada doméstica, e o doido, sabe o que é? Que eu adoro os termos que a Lília usa, como é que ela fala? Não foi patroa que ela falou. Uma empregadora mandou uma mensagem para a Lília, falando que isso era uma falta de respeito, né? A empregada, a diarista, matar serviço numa segunda-feira, né? E no conto ela conta ainda, quando ela aparece depois, a patroa, aí a patroa xingou bastante, e aí a preta, o que ela faz? Ela coloca as cadeiras para cima, ela joga água, ela, sabe, vai lá, busca as roupas sujas, deixa, e aí no meio, quando tá tudo mais zoneado do que quando ela chegou, ela pega as coisas dela e vai embora. Fala assim, eu tô me despedindo. E a mulher fala, como assim você vai deixar, né, a casa desse já? Você que sujou, você que limpe, né? E aí ela se vinga. Eu acho isso incrível, sabe? Porque é contar na perspectiva do subalternizado, né? Eu acho que a Lília consegue fazer isso muito bem. Eu acho que, eu falo que essas empregadas, né? Esses personagens que não são nomeados e que aparecem na literatura só para abrir porta, fechar a porta, servir cafezinho. Eu falo que quando eles saem pela porta de serviço, eles entram na literatura da Lília, sabe? Eles entram na literatura do Faleiro também e ganham nome, CEP, subjetividade. As personagens da Lília trepam, elas gozam, sabe? Eu acho assim de uma riqueza, sabe? Eu acho tão necessário num contexto, né, onde durante tanto tempo essa literatura publicada, hegemônica, né, era sempre o homem branco do Sudeste, heteronormativo, com crise existencial, né? Tem um romance, eu não lembro se é um desses escritores aqui de Porto Alegre, que o cara fez uma residência na Suíça, né? E o personagem dele começa atravessando um bosque na Suíça. Véi, eu não dou conta mais dessa literatura, não, sabe? Eu quero pessoas parecidas comigo, assim, sabe? E mais próximas de mim. E eu acho que como a gente tem vivido uma profusão, né, dessa literatura, hoje está mais fácil da gente garimpar isso aí. O tempo já está acabando, né, gente? Fiquei pensando, enquanto tu dizia, né, a patroa, a empregada, essas palavras, né, da força da palavra. Estava escutando a Isildinha Batista falando sobre o acordo inconsciente, e aí ela vai falando um pouco, né, das avós, dos bisavós, que eram escravos, ou eram escravizados, ela usa, acho que escravos. Estamos pensando na força da palavra mesmo, né? Que os patrões, e aí a gente chama de patrão, não de escravizador, né? Então a gente tem um montão de pessoas que foram escravizadas, mas a gente não tem escravizador. Exato. Na boca das Muito pessoas, né? A gente tem patrões. Então se a gente começa a nomear isso de outra forma também, a coisa pode mudar, né? Então pegar essa, não é a patroa, é essa empregadora, né? Enfim, podemos pensar outros nomes, né? A força da palavra, né? Que a gente mesmo diz, ela diz, porque os patrões dele é que deram o sobrenome, ela está contando um pouco do sobrenome. Não são os patrões, são os escravizadores. Se ele era um escravizado, né? Então, começar a nomear isso, né? Com outro lugar. Né? Uma sinhá, Exato. Sim, o Djonga tem uma poesia que é um pouco isso, né? O meu avô foi escravizado, o seu segurava a chibata. Então, há uma questão de nomeação muito importante. Mas eu queria ler também... Cida Bento fala isso também, né? No Pacto da Branquitude. Sim. Ela fala... Eu queria ler um texto da Dalva que está nesse... Só também falando em nomeação, né? O que a Laís leu, o texto que ela leu está no livro Para Diminuir a Febre de Sentir, e o que a Dani leu está no livro Me Ajude a Olhar. E eu quero ler mais um aqui, do Tempo das Águas, que chama Amores Possíveis. No tempo em que morei em Baldim, ouvi mais de uma vez que as pessoas não entendiam como eu conseguia morar lá.
Houve tempo em que desejei com toda a força do meu ser mudar para Belo Horizonte, a capital, onde tudo é oferecido. Era meu sonho de consumo. Me mudei aos 14 e por 26 anos morei lá. BH foi um grande amor. Experiente, me apresentou teatro, cinema, universidade, o mundo, amor intenso, mas que passou. Mudamos. Mudei eu, mudou a cidade. Hoje somos quase estranhos. Em 2007, comecei a minha jornada de desapego. Viçosa, Florianópolis, Lisboa e o retorno a Baldim. Foi um exercício interessante. Em Viçosa, moramos no prédio do Navio, um apartamento velho, carecendo de reformas e pinturas. Fomos tão felizes. Sou muito agradecido à família que nos acolheu. Lá, o menino tinha um quarto onde podia esparramar todos os seus brinquedos. Laboratório da imaginação, ele dizia. Viçosa foi um amor tranquilo, calmo, sem cobranças. Um gostar de estar junto e só, satisfeitos com o que cada um tinha para oferecer. Depois veio Florianópolis e aquela exuberância toda de céu e mar, de morros e natureza. Mineiro fica meio bobo quando vê o oceano. Mas foi um amor estranho, sem grandes intimidades. Nunca consegui chamá-la de Floripa. Em seguida veio Lisboa. Amor maduro, complexo, cujos defeitos não impediram que eu enxergasse as inúmeras qualidades da cidade. O ex-colonizado diante do ex-colonizador, sem deslumbre, sem ressentimentos. E novamente, Baldim. Baldim é o lugar do afeto, do primeiro amor, do primeiro beijo, das primeiras descobertas. Gosto de sentar aqui na mesa da cozinha. Computador, papéis, livros e cadernos misturados. Com vidros de pimenta e com o pote de manteiga, a lata de pão. A janela azul de tramela é minha porta para Nárnia. Gosto dessa mesa velha onde mamãe sentava e conversávamos tanto. Nem sempre conversas fáceis. O forro da mesa ainda é de sua época. Gosto até dos furinhos que ele tem. Gosto do azul vivo da janela e da sua madeira gasta. Da tramela que finge que fecha alguma coisa. Me sinto o menino Raimundo do conto Tatiripum de Graciliano Ramos. Um passeio pelo quintal e sou capaz de encontrar a princesa Caralâmpia mostrando a floresta de cogumelos que nasceu no jardim. Eu preciso atualizar essa crônica e acrescentar Porto Alegre. Mas tem uma coisa que eu queria falar, porque é uma questão de intertexto, assim, que me chama muita atenção, porque um dos livros que a gente discutiu no podcast é o Poncia a Vicêncio, da Conceição Evaristo. E tem algo muito interessante que me chama a atenção, porque no Poncia a Vicêncio existe toda uma questão de que Poncia volta, tá sempre voltando e nunca encontra, algo que ela deixou para trás e volta para buscar e para trazer junto. E tem algo da volta que tu apresenta nesse texto que é um pouco diferente, me parece, que é mais alegre, não sei se é alegre, mas tem algo mais do positivo, de novo a questão do otimismo, né? Mas algo uma leitura um pouco mais brilhante desse retorno, e justamente aquilo que tu fala, que outros escritores trabalham com maestria olhando para o banal, me parece que tu faz isso aqui, assim. Olha para essa cidade que qualquer pessoa que não conhece diz como tu pode querer morar nessa cidade, mas tem algo que tu enxerga e consegue traduzir isso. Olha, foi exatamente isso, assim, é uma coisa que eu discuto muito com o Faleiro, né, que nunca saiu de Porto Alegre, e ele fala que ele tem essa dificuldade ele tem dificuldade com a mudança, não foi, né? Ele e a torcida do Grêmio inteira, né? Quem não tem dificuldade com a mudança? Mas assim, desde 2007, né? Que foi quando eu fui fazer o mestrado em Viçosa, João Pedro tinha 4 anos, a nossa vida tem sido um mudar, adaptar, desapegar, né? Então, assim, eu fui mesmo muito feliz em Viçosa, né? O João Pedro foi para lá com 4 anos, ele foi alfabetizado lá, aprendeu a andar de bicicleta, a nadar, sabe, a se equilibrar em cima do skate, enfim. Depois nós fomos para Florianópolis, aí a experiência de morar no mar, né? De aprender a pegar onda, a gente andou muito de bicicleta.
E a minha vida tem sido esse exercício assim do desapego, da adaptação. Na hora que você começa a criar laços, já está na hora de cortar as raízes, de ir embora de novo. E depois de um estágio doutoral em Lisboa de 9 meses, João Pedro fez um ano letivo lá, estudou numa escola. Esses dias a gente estava até relembrando isso. Ele estudou numa escola com mais de 25 nacionalidades diferentes. Então foi um exercício incrível de autonomia por conta da sensação de segurança, né? Atravessava Lisboa para ir, estudava lá no Bairro Alto, num liceu maravilhoso, uma arquitetura maravilhosa. Então, assim, foi uma experiência incrível. Inclusive, o primeiro agradecimento da minha tese é ao povo brasileiro, porque me bancou, né? 9 meses em Lisboa. Eu voltei a estudar tardiamente e voltei porque a gente tinha um governo popular que na época estava naquela expansão das universidades pelo interior, né? A quantidade de campos que foi criado, Ciência Sem Fronteira. E eu sou muito agradecida, né, ao povo brasileiro que me bancou. Eu falo que eu criei meu filho com dinheiro de bolsa, de mestrado e de doutorado, né? Então, assim, e foi esse exercício. E depois de Lisboa, né, você morar a gente foi muito feliz em Lisboa, assim, a gente comeu muito bem. O dinheiro da bolsa era pouquinho, eu achei que eu ia conhecer a Europa inteira, mas ficamos só ali na região metropolitana, mas já foi incrível, né? Foi maravilhoso, a cidade é muito bonita, a gente saía todos os finais de semana, porque a gente queria aproveitar tudo, porque a gente sabia que era um curto tempo, e depois a gente vai para Baldinho, uma cidade do interior de Minas, 7 mil habitantes, né? As pessoas falavam, você não vai conseguir morar. E eu fui muito feliz em Baldinho. E todos esses textos, desses 4 livrinhos, nasceram desses 4 anos pós esse estágio, onde eu fui para Baldinho para escrever a tese e quando eu bloqueava, né, com a escrita acadêmica, saíam as crônicas, né? Então, assim, eu produzi mais de 400 textos nesse período que eu fiquei lá. E assim, fui muito, muito feliz, assim. Essas referências estão todas nesses livros, assim. A caminhada, sabe? A florzinha que brota no quintal. E aí eu fico, quando eu olho em retrospectiva, eu vejo que foi esse, assim, o exercício nesses últimos anos, assim, de achar beleza no que tem para hoje, sabe? E foi muito, muito bacana. Depois a gente voltou para Belo Horizonte, porque aí o João já estava adolescente, falou, mãe, não dou conta mais da cidade interior, queria uns picos de skate, queria ir para as batalhas de rima, e a gente voltou para lá, né? E agora eu tô namorando essa possibilidade de Porto Alegre. Na verdade, eu ia mudar um pouco, né? Porque a gente está aqui fazendo considerações e eu queria fazer uma pergunta, né? Ai, que medo. Considerando essa coisa do percurso, assim. Porque eu fui uma pessoa que eu sempre morei em Porto Alegre. E aí eu tive a oportunidade de ir para Portugal e eu odiei. Assim, para mim foi uma experiência horrorosa. A Laís também morou em Portugal, mas a experiência dela aparentemente também foi muito boa. E eu odiei. E daí, quando eu voltei para Porto Alegre, teve muito... Quanto tempo ficou lá? Era para eu ficar 3 anos, eu fiquei 6 meses. Não Mas tanquei, você foi assim. estudar? Fui estudar. Uhum. E o que é? Tem que passar um tempo da adaptação, né? A adaptação no início é difícil, né? Mas tinham outras questões, né? Enfim, queria te perguntar sobre isso, porque quando eu voltei para Porto Alegre foi muito bom isso, né? Do tipo, tá, mas agora tu vai voltar para São Paulo, então, né? Tu vai voltar para o Brasil, mas vai ficar em São Paulo. Como se São Paulo pudesse dar esse abraço que Portugal não deu. E aí eu falei, não, vou ficar em Porto Alegre porque é a cidade que eu gosto, né? Cidade pequena, uma capital, mas... Não, é uma capital... Uma capital com funcionamento de cidade pequena, vai. Sim. Né? E é isso, assim, eu queria saber de ti um pouco mais sobre essa sensação de voltar para uma cidade, isso que meio que tu já falou, mas voltar para uma cidade que é considerada pequena e ao mesmo tempo sair um pouco da expectativa dos outros em relação a essa não adaptação. Eu assim. posso ler uma crônica? Por favor. Para vocês compreenderem um pouco Baldinho. O que acontece? Quando eu voltei, né? Aí eu comecei a fazer caminhada e aí todo dia quando eu saía, né? Ou eu ia de manhãzinha antes do sol nascer para pegar o sol nascendo, ou
ou no final da tarde para pegar o pôr do sol. E quando eu sempre contava com uma contemporânea minha, uma contemporânea da mamãe, sempre tinha. E aí quando eu voltava saía uma crônica. Foi quando eu comecei a escrever, assim, quase que diariamente, né? Sem pretensão nenhuma de publicar, e publicava no Facebook. E foi surgindo um grupo de leitoras, sabe? Assim, as senhoras, assim, amigas da minha mãe, batiam no portão para falar: olha, eu não tenho Facebook, eu entro no Facebook da minha irmã para ler seus textos. E todo mundo ficava na expectativa de que eu contasse algum episódio. Você não vai falar da bicicleta, da Monark, não vai contar daquela, né? Todo mundo ficava na expectativa de se achar nas histórias, né? E aí eu fui tomando gosto, porque foi sendo recebido. Eu falo que eu tive leitora antes de publicar, né? Muito Carolina Maria de Jesus. E assim, as pessoas falavam: Dalva, organiza isso, publica um livro, publica um livro sobre o menino e tal. E aí, por que eu tô falando isso? Tu ia ler uma crônica. Sim, lembrei, obrigada. E aí, assim, sempre tinha uma foto no final do dia, uma crônica, uma foto e uma crônica. E aí os meus amigos de Belo Horizonte começaram a querer me visitar, porque acharam que a cidade, nossa, mas que cidade linda. E aí uma das minhas amigas foi me visitar, quando ela chegou lá, né, ela falou assim: nossa, eu achei que era mais bucólico. Ela ficou decepcionada. E aí o meu irmão falou assim: Dal, você fica fazendo propaganda enganosa de Baldinho. E aí eu escrevi esse texto aqui. É o teu olhar, né? Eu falei: gente, não, isso é tão doido. Vocês ficam provocando, gente, não me provoca. Porque eu falo, assim, não foi sempre que eu tive essa relação com o Baldinho. Né? Não foi sempre. Eu tive vergonha de morar lá, de ser da roça, de ter mãe que não foi alfabetizada, de ser filha de trabalhador rural. Como eu falo, eu queria ir para Belo Horizonte, para a capital e tal. Mas quem me fez perder esse complexo foi Guimarães Rosa. Quando eu li Miguelim, né? Eu falo que eu tinha que receber R$1 a cada referência que eu dou, já estaria rica. Quando eu li Miguelim, né, e dando um spoiler, quem não leu, leia, tá lá no livro Campo Geral, são 2 novelas, Manuelzão e Miguelim. E quando eu li Miguelim, foi minha irmã, Luia, inclusive, que me obrigou, foi ela que me aplicou na literatura, ela me obrigava a ler os livros, ela me obrigou a ler esse livro aqui que é bom, né, ela que me obrigou, me obrigou a ler Guimarães Rosa, me obrigou a ler Essa de Queiroz, me obrigou a ler Dostoiévski. Ela odeia literatura contemporânea, ela só gosta de clássico. E aí ela falou: lê isso aqui que você vai gostar. E hoje eu já perdi as contas quantas vezes eu li Miguelim. O Miguelim era um menino de 9 anos, no interior de Minas, e tinha um irmãozinho dito de 4 anos que era o filósofo ali que ajudava ele a responder as questões do mundo. E no final do livro chega um doutor, né, que todo mundo diz que é o próprio Guimarães, né, e que percebe que o Miguelim tinha problema de vista e ele tira o óculos dele e coloca no Miguelim. E o Miguelim, quando olha, né, ele tem um assombro, assim, porque ele consegue ver o miúdo. E aí ele vê as pedrinhas no chão, ele vê o São Caetano na cerca, ele vê a vaca lá longe no curral. E ele passou a vida inteira ouvindo a mãe dele, chorosa, falar que o Mutum era um lugar feio, que a vida era depois do morro, né? E aí ele vê beleza no Mutum, sabe? E eu falo que quem me ofereceu essa lente para olhar para Baldinho e ver beleza no caminho pedregoso foi o Guimarães. Né? Ele me emprestou os óculos dele também. E eu me reconciliei com esse lugar, sabe? Quando o povo via lá, não é bucólico, eu falei: gente, eu sinto muito. Eu vejo beleza. A foto que eu tirei era aquilo ali, o ponto, não posso fazer nada, né? E aí eu escrevi esse texto. Já me disseram que eu faço propaganda enganosa sobre Baldinho. Que aqui não tem nada, mas que por causa das fotos e do que escrevo, meus amigos ficam querendo conhecer a cidade. Ontem recebi a visita de um amigo querido que não via há muito tempo. Ele chegou querendo conhecer os pontos turísticos da cidade. Fiz com ele o que sempre faço com as minhas visitas. Comecei pela minha casa. Ele viu a hortinha, os pés de quiabo já no final de produção, viu onde plantei o milho, a hortelã-pimenta, o manjericão, o pé de boldo, a moita de capim-cidreira. Observou o quintal, os resíduos que meu irmão pendura pela varanda, brincou com o Scooby, conheceu o Cazumbá e a Fridinha. Ajudou no almoço, comeu a salada de alface com rúcula que comprei na carroça do seu Domingos. A sobremesa foi a bananinha cremosa feita na fábrica de doce. A bananinha cremosa é uma repetição também nas crônicas, né?
É, porque é um polo de doce, Baldim, né? Tem muita fábrica de doce lá, então a cidade tem cheiro de doce. A sobremesa foi a bananinha cremosa, feita na fábrica de doces daqui. Depois saímos para caminhar pelo Cerrado. Mostrei a rua e a casa onde nasci, fizemos a volta ao morro, encontramos jatobás pelo caminho e ele aproveitou para comer um, apesar daquele cheiro horroroso que a fruta tem. Ele também conheceu o córrego, onde lavávamos roupas e tomávamos banho na infância, mas que hoje está morto depois de receber todo o esgoto da cidade. Mostrei a ele os pés de Gabiroba, onde fui na infância, onde hoje levo meu filho e os meus sobrinhos. Mostrei a capelinha de Santo Antônio, onde frequentei as rezas e assisti muitos leilões. Mostrei as ruínas do que foi o clube da cidade. Mostrei o grupo escolar onde fiz o ensino primário. Também apresentei algumas personagens da cidade que passaram por nós enquanto tomávamos uma cerveja na praça. E ele até conheceu uma amiga minha da infância que eu não via há muitos anos e que encontrei por acaso. Penso que ele gostou, pois ficou de voltar quando o genipapo estiver maduro. Ou seja, sabe, até o córrego poluído eu mostro, sabe? Mas eu não faço propaganda enganosa. Baldim é esse lugar, mas é como está na crônica que o Evandro leu. É o lugar do meu afeto, né? Do primeiro beijo, do primeiro amor, né? Da primeira infância, né? Daquilo tudo que te marca, né? Dessa memória afetiva. Então, assim, não é propaganda enganosa. Bem, gente, precisamos ficar por aqui. A gente está chegando no nosso horário aqui. Teria muito texto para ler, muita história para contar, muita história para ouvir. Mas queria, de antemão, já agradecer a Dalva pela presença, agradecer a todo mundo pela presença aqui hoje, agradecer a presença... A companhia dela, né, ao longo dessas semanas em que a gente leu esses livros maravilhosos. Adquiram os livros da Dalva, acho que temos todos aqui na mesa. Ó, temos Para Diminuir a Febre de Sentir, Tempo das Águas, Me Ajude a Olhar. Eu acho E que o do menino, que a gente não leu nenhum. Esse aqui. Agradecer também a presença de Marcela Vijaveja, que está aqui, abriu hoje o nosso sarau. Eu queria dizer também, Dalva, que tem um motivo muito trabalhado assim, entre nós aqui para que fosse o teu nome também, para que estivesse hoje, justamente nessa data e com este tema, que é Inconsciência Negra, porque a gente sempre que pensa literatura, pensa esse sujeito, que nós viemos chamando de sujeito negro, como um personagem, vamos dizer assim, que aparece sempre rodeado de crueldade e violência. E não parece ser à toa, inclusive, que um dos teus livros se chama Para Diminuir a Febre de Sentir, porque tu vem de Baldim, a cidade dos doces, né? Então tem essa doçura na escrita, ela também aparece sem necessariamente deixar o amargo de fora, mas possibilitando que a gente possa entrar nessas histórias por outra via, que não a de sempre da violência e da crueldade. Então, te agradeço pela escrita, te agradeço pela presença. E agora você vai morar em Porto Alegre, né? Oi? Vai ficar em Porto Alegre, né? Vai vir mais vezes, com certeza. Olha, é tão interessante porque assim, esses livrinhos eles estão adotados em várias escolas daqui, né? Algumas públicas e outras privadas. E tem a escola Santilé, na Lomba do Pinheiro, que aquele coletivo Luísa Marques, né? Das meninas que são mediadoras de leitura, as garotas de vermelhos, elas são minhas fãs, assim. A professora Maria Gabriela trabalha muito as minhas crônicas, eles já fizeram teatro. E aí tem um amigo do Faleiro de lá, o Luiz Lisboa, né? Que ele disse que eu vou ganhar o cidadão honorário do Pinheiro, né? Eu estou nessa expectativa, da Lomba do Pinheiro, assim. Com certeza. Gente, obrigado. Ficamos por aqui. Esse sarau ele vai estar disponível depois no YouTube. Lembrando também que todos os episódios da primeira temporada estão disponíveis no YouTube e no Spotify, para quem quiser ouvir. O sarau também. Oi? Os livros. Livros à venda, Dani. Faz o Marcos. Gente, então, aqui tem uma mesinha com os livros do Estúdio Mar, tem os livros da Marlene também, a Dalva vai estar vendendo os livros dela no final. Por favor, comprem livros de pessoas e editoras independentes. Também só agradecer também a Precu, Psicanálise e Poesia, que também está junto conosco sempre, instituição a qual fazemos parte. Faleiro quer dizer... Sim, quem quiser comprar os livros da Dalva é comigo, porque eu tô com o QR Code. Olha aí! Muito bem. Gente, muito obrigado e até o próximo sarau, até os próximos encontros, até o próximo podcast.
E temos Agora uma foto. agora a gente vai cantar parabéns pro podcast e fazer foto. Vocês não esqueceram que hoje é um ano de podcast, um ano de ficção. Então, vamos fazer uma foto de todo mundo primeiro. Olha aqui temos bolo. Tem duas. Tem calma. Eu não sei como é que coisei, alguém tem, por favor. Mas não era melhor a foto? Sara, Bela, vamos fazer a foto primeiro? Vamos juntar todo mundo agora. Primeiro a foto e depois o Alguém já ligou isso? Sabe como liga? Não? Tem que ler. Tenho certeza que Eu disse dedo pequenininho. A Ana certamente. Ana, sabe ligar essa dela? Ai, olha o que eu fiz.